Então vamos, começando mais uma aula, hoje fazendo exercícios a respeito da parte que nós já estudamos, da tautologia, contradição, contingência. Muito importante que nesse momento você já tenha decorado a tabela verdade, porque com certeza, se você decorou a tabela verdade, todo o seu estudo a partir de agora vai ficar muito mais tranquilo, tá bom? E você vai ver aqui que o que vamos fazer nada mais é do que construir as tabelas verdades. Construindo as tabelas verdades, se tudo der verdadeiro, tautologia. Se tudo der falso, contradição. Se não for nem tautologia, nem contradição, vai ser uma contingência, tudo bem? Então, vamos lá. Vamos ao exercício. Vamos embora. Considere P, Q e R proposições simples, blá, 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 blá. Aí vem o item. A proposição P ou Q. Se então P e Q é uma tautologia. Certo ou errado? Bom, eu só vou saber se é tautologia se eu construir a tabela. Então, vamos a ela. P e Q. VV, VF, FV, FF. Beleza. Agora, P ou Q. P ou Q. O ou, ele só é falso quando as duas são falsas. Então, V, 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 F. Agora vamos para o próximo parênteses. Quem é o próximo parênteses? Q e P. Q e P só é verdade quando todas são verdades. O E só é verdade quando todas são verdades. Então, ó, V com V é V, o restante vai dar falso. Lembrando que o OU só é falso quando todas são falsas. O E só é verdade quando todas são verdade. Agora, para finalizar, o que ele está pedindo para a gente? Ele está pedindo para a gente pegar o primeiro parênteses, que é o carinha que está na terceira coluna, pegar quem está na quarta coluna, que é o segundo parênteses, juntar essas duas colunas através do conectivo se então. Ó, através do conectivo se então. V com V é V. Vera Fischer, falso. Então, acabou. Se tem V e tem F, não pode ser uma tautologia. Tem que ser uma contingência. Por isso, o gabarito é errado, tá bom? Mas vamos continuar. Terceira linha. Vera Fischer, falso. Falso com falso, verdadeiro. Então, ficou isso aqui, ó. VFF, V. VFF, V. Beleza? Então, gabarito errado. Essa foi a questãozinha número 1. Então, se eu sei construir a tabela verdade e eu lembro das leis de cada conectivo, eu consigo resolver a questão numa boa. Então, vamos para a próxima. Questãozinha número 2. A proposição P ou Q. Se então Q é uma tautologia, será que é? Vamos construir a tabela. P, Q. VV, VF, FV, FF. Beleza? Beleza. Agora, ele não colocou parênteses, ele colocou um colchete, mas não tem problema. Eu chego aqui e coloco o colchete como se fosse o parênteses. O ou só é falso quando as duas são falsas. Caso contrário, ele me dá o quê? Verdadeiro. Aí, o que ele quer que eu faça agora? Olha a direção da seta. A seta, ela está saindo do colchete e indo para o Q de queijo. Então, ela está saindo do colchete e indo para o Q de queijo.
Então você vai ter que olhar essa tabela ao contrário. Você vai ter que olhar daqui para lá, ó, da direita para a esquerda. Então você vai ter que olhar assim, ó. Muito cuidado, tá? Você vai ter que olhar assim. Então eu tenho o P ou o Q indo uma seta para o Q. Então, ó, V com V, verdadeiro. Vera Fischer, falso. V com V, verdadeiro. F com F, verdadeiro. Por causa desse F aqui, ó, ela não é uma tautologia. Ela é uma contingência. Por isso o item está errado. Olha como é perigoso. Se você olha a tabela do jeito certo, olha só, do jeito certo não, desculpa, não tem certo e errado, né? Você tem que olhar do jeito que a questão fala. Mas se você olha a tabela do jeito que a gente costuma olhar, da esquerda para a direita, do jeito que a gente costuma escrever, você ia olhar assim, ó, V com V, V, F com V, V, V com V, V, F com F é V também. Se você olha daqui para cá, você vai estar fazendo isso aqui, ó. A seta vai estar indo do Q para o colchete, que é P ou Q. Nessa direção daqui, ó, da esquerda para a direita, você teria aqui tudo verdadeiro. Aí você ia marcar certo. Você ia dizer que é uma tautologia. Mas a questão não quer que a seta saia do Q de queijo para o colchete. É ao contrário. Ela quer que saia do colchete para o Q. Então, a sua leitura da tabela tem que ser da direita para a esquerda e não da esquerda para a direita. Se você trocar a ordem, você vai marcar o item certo e o gabarito é errado, tá bom? Então, muito cuidado com isso, porque o se então é um único conectivo que eu tenho que me preocupar com a ordem. É só você ver a direção, da onde ela está saindo e para onde ela está indo. O que ele quer é que ela saia do colchete e vá para o Q de queijo. Então, ela vai sair do colchete e vai para o Q de queijo. Vai sair do colchete, vai para o Q de queijo. Isso aqui não era o que ele estava pedindo, tá bom? Mas se eu faço uma tabela disso aqui, isso vai dar uma tautologia. Mas não é isso aqui que ele está pedindo, tá bom? Beleza. Então, deixa eu ficar pequeno e vamos para a próxima. Olha essa aqui, questãozinha bacana. Olha, quando o professor fala de questão bacana, o aluno já fica arrepiado, né? E professor, quando fala questão bacana, é porque a questão é difícil. Vamos ver. Considerando P, Q e R sejam proposições simples, julgue o item abaixo. Aí vem aqui, ó. A partir do preenchimento da tabela verdade abaixo, é correto concluir que a proposição tal é uma tautologia. Repara no seguinte, ele colocou a tabela pra gente, tá? Com 8 linhas. Por que com 8 linhas? Porque eu tenho P, eu tenho Q e eu tenho R. Então vai ser a tabela que nós já vimos. Como é que a gente constrói quando tem 8 linhas? Eu coloco 4 verdades e eu coloco 4 falsos. Pego aquela sequência padrão, ó, VV, VF, FV, FF. Essa é a sequência padrão. E eu vou repetir a sequência padrão. VV, VF, FV e FF. Tá bom? Então, nós vimos como é que a gente constrói. Mas, nesse caso, a própria banca já deu pra gente isso aí bonitinho. A gente só tem que preencher os outros, as outras colunas. Beleza. Nota que ele colocou P, I, Q e R. Ele não colocou um parênteses, por exemplo, no P e Q. Ele poderia ter colocado um parênteses no P e Q. Aí você ia resolver o P e Q e o resultado você ia resolver com R. Mas ele não colocou parênteses.
Por que que ele não colocou parênteses? Porque ele quer que você olhe para as três ao mesmo tempo. Então, ele não colocou parênteses, por quê? Porque ele quer que você olhe para as três ao mesmo tempo, tá bom? O que eu gosto de fazer? Nós já tínhamos estudado que o conectivo se então, tá vendo que o conectivo se então tá ali? Só que nós vimos que o se então e o se somente se, eles devem ser resolvidos por último. Lembra disso? Então, você pode botar um parênteses em tudo que vem antes do se então e um parênteses em tudo que vem depois do se então. Por quê? Porque o se então ele vai ser resolvido por último. Então, eu vou resolver o que vem antes dele, eu vou resolver o que vem depois dele e, por último, eu resolvo o se então. Você nem precisava lembrar disso, porque a tabela, ela já te ajuda a isso. Ela já te dá o que você deve resolver primeiro. Então, a banca ela foi boazinha contigo, né? Ela já te deu ali certinho as colunas do que você deve resolver primeiro. Mas eu só estou lembrando que, repara que na quarta coluna aqui, ele coloca o P, I, Q e R, que é tudo que vem antes do se então. Na outra coluna, ele bota o P ou Q, que é o que vem depois do se então. E a última coluna, ele bota o se então, para poder a gente lembrar que nós estudamos sobre o conectivo se então ser feito por último, tá bom? Então, aqui é só para a gente serve também como uma revisão do que nós já estudamos, tá bom? Então, vamos lá. Como é que eu vou olhar os três ao mesmo tempo? Eu vou lembrar que o conectivo E, ele só é verdade quando todas são verdades. Então, aqui, ó, aonde todas são verdades? Na primeira linha. Na primeira linha, os três são verdadeiros. Então, é verdadeiro. Não existe mais nenhuma linha aonde os três são verdadeiros. Então, isso aqui vai dar falso. O conectivo E só é verdade quando todas são verdades. Então, se eu tenho 10 proposições, 9 são verdadeiras e uma é falsa. Para o conectivo E, isso vai dar falso. Porque o E só é verdade quando todas são verdades. E isso só acontece na primeira linha. Beleza. Agora, vamos para a próxima coluna. P ou Q. No P ou Q, o P é o que ele me dá na primeira coluna. E o Q é o que ele me dá na segunda coluna. Eu só vou olhar para essas duas colunas, tá? O R, ele não vai ser levado em consideração nessa situação. P ou Q. Então, vamos. V ou V. É V. V ou V. V. V ou F. V. V ou F. V. F ou V. V. F ou V. V. F ou F. Dá F. O único caso para o ou dar falso é quando todas são falsas. F ou F. F. Então, achei o P ou Q. Agora, para finalizar, o que ele pede? Ele pede para a gente pegar o que nós achamos aqui na quarta coluna com o que nós achamos na quinta coluna. Que, na verdade, foram as duas colunas que nós resolvemos até esse momento. A quarta e a quinta. Eu vou juntar as duas através do conectivo se então. Vamos lá? V com V. V. E você já para. Mas, Felipe, por que eu paro? Porque, repara, todas as outras linhas, eu estou começando com F. Se eu estou começando com F, o resultado vai dar verdadeiro. Opa! O resultado vai dar verdadeiro. Mas por quê? Porque no conectivo se então, só dá falso se eu tiver a Vera Fischer.
Só é falso se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Só que a primeira, ela é falsa aqui, ó, da segunda linha até a oitava. Se essa primeira é falsa, já não tem mais a Vera Fischer. Se a primeira é falsa, independente da segunda, o resultado é verdadeiro. Porque quando eu tenho F com V ou F com F, F na primeira com qualquer coisa na segunda, isso vai dar verdadeiro para o sim então. Então, quando a primeira for falsa, o resultado já é verdadeiro. Porque se a primeira é falsa, já não tem mais Vera Fischer. Se não tem Vera Fischer, não tem como dar falso no conectivo sim então. Ele vai dar verdadeiro. Logo, quando eu olho para isso aqui, ó, eu tenho 100% verdadeiro. Por isso, é uma tautologia? Sim, é uma tautologia. Por isso, o item está certo. Beleza? Ah, Felipe, é só isso? Sim, você vai fazendo passo a passo e, se deu tudo verdadeiro, é uma tautologia. Beleza. Vamos para 4. Deixa eu pegar aqui o vermelho. Vamos lá. Chama-se tautologia a toda proposição que é sempre verdadeira, independente da verdade dos termos que a compõem. Um exemplo de tautologia é essa questão 4 e a questão 5, que a gente vai fazer daqui a pouco. Essa questão 4 é da banca ESAF. Essa questãozinha número 4, ela é diferente das outras, porque ela perguntou o que é uma proposição, me dando em frases. Então, qual é a minha dica para você? Você vai olhar essas frases e você vai fazer o seguinte: você vai chamar cada proposição de uma letra para poder facilitar a sua vida. Então, aqui, ó, João, na letra A, João é alto, Guilherme é gordo. Então, vamos lá. João é alto. João é alto. Eu vou chamar da letra P de pato. Tá bom? Guilherme é gordo. Eu vou chamar da letra Q de queijo. Letra Q. Guilherme é gordo. Vamos passar isso aqui para os símbolos lógicos. Como é que vai ficar? Ó? Se então, eu tenho um conectivo se então. Aí ele vem com João é alto, é o P. É o que eu chamei de P. Então, lembra que a gente já falou. O que vem entre o se e o então vai ficar antes da setinha. O que vem depois do então vai ficar depois da seta. Depois da seta vem João é alto, é o P de novo, ou Guilherme é gordo, é o quê? Guilherme é gordo, é o quê? Então, na verdade, o que ele está perguntando para a gente é se isso aqui é uma tautologia. Aí, o que eu vou fazer? Vou construir a tabela disso. Mas eu tenho que lembrar, se você quiser colocar um parênteses aqui, você pode. Porque você tem que lembrar que o ou ele tem que ser feito antes do conectivo sim então. Então você nem precisava colocar parênteses, mas eu vou colocar só para você poder lembrar que o se então e o se somente se tivesse aqui, o se então e o se somente se devem ser feitos por último. Lembra que nós já estudamos isso? Beleza, então vamos para a tabela. Eu tenho P, eu tenho Q. VV, VF, FV, FF. O que eu devo resolver primeiro? O conectivo ou. Então vai ficar P ou Q. O ou só é falso quando as duas são falsas. Caso contrário, ele vai me dar verdadeiro. Agora, o que a questão quer? A questão quer que a gente pegue o P de pato e saia uma seta para o P ou Q. Então, o P de pato vai sair uma seta para o parênteses. Vai sair uma seta para o parênteses, ó.
Tá bom? Então, vamos lá. V com V. V. V com V. V. F com V. V. F com F. V. E, Felipe, deu tudo V. Se deu tudo V, é uma tautologia? É. Você já achou o gabarito. Gabarito, letra A, e você vai para a próxima. Ah, mas eu vou fazer as outras para verificar. Vai nada. Na hora da prova, você vai marcar a letra A e você vai meter o pé. Você vai sair correndo porque você já achou o gabarito. Tá bom? Eu aqui vou fazer a letra B, só para você te mostrar que não vai dar tautologia, tá bom? Mas, Felipe, se a resposta fosse a letra E, bom, se a resposta fosse a letra E, você ia perder um tempo nessa questão, porque não tem jeito de você fazer. Aqui você tem que ver alternativa por alternativa, não tem outro jeito, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou fazer a letra E. A letra E, ela fala o que pra gente? Ó, deixa eu pegar uma borracha aqui, que eu vou apagar o que nós fizemos aqui, tá bom? Vou apagar, porque eu vou construir a tabela da letra E. Vamos ver o que a letra E fala. Ó, a letra E faz isso aqui, ó. Deixa eu apagar. Se João é gordo é o que nós chamamos de P. Então, João é gordo? Não, João é alto. João é alto, nós chamamos de P. Então, João é alto e João é alto é o P e Guilherme é gordo. Guilherme é gordo é o quê? Então, na verdade, o que tem de diferente da letra A para a letra B é que ele usou o OU na letra A e o E na letra B. Então, vou apagar o OU aqui, ó, e vou colocar o E. Ó, vou apagar o OU e vou colocar o E. O E só é verdade quando as duas são verdades. Caso contrário, vai dar falso. Aí agora, ele quer que você pegue o P e saia uma seta para o E. Vamos lá? Vai sair uma seta agora para o E. Ó, V com V. V. Vera Fischer. Falso. Então já não pode ser tautologia. Se apareceu falso, não pode ser tautologia. Então a letra B de bola, ó, você descarta. Não pode ser, tá bom? O restante até vai ser verdadeiro. Mas aquela segunda linha, ela deu falso. Então não é tautologia. Tudo bem? E assim você pode fazer as outras alternativas para testar. Aqui, ó, por exemplo, na letra E, se você for construir a tabela da letra E para você poder para poder praticar, tá bom? Você teria que fazer assim, ó. Se, então, aí ó, o se então. João é alto é o que nós chamamos de P. Ou não é alto. Então, ou João não é alto é a negação do P, é o contrário do P. É a negação do P. Tá bom? Se, então, Guilherme é gordo. Guilherme é gordo é o quê? Tá bom? Aí, na hora que você for construir essa tabela, eu vou construir junto com vocês essa aqui, para a gente poder praticar. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar. Ó. Eu agora preciso da negação do P. Então, eu vou colocar aqui uma outra coluna com a negação do P, que é o contrário do P. Se o P é VVFF, a negação é FFVV. Aí eu primeiro resolvo ou. Então, P ou não P. P ou não P, se você está lembrado, P ou não P é o exemplo clássico de tautologia. Lembra disso? Eu falei, ó, P ou não P é uma tautologia. P e não P é uma contradição. Nós falamos disso. Mas a tabela vai mostrar. Porque, ó, V ou F é V. V ou F é V. F ou V é V. F ou V é V. Beleza. Agora ele quer que saia uma seta do que nós resolvemos, do ou, para o que. Então, vai sair uma seta
dessa coluna que nós resolvemos para o quê? Ó. É isso que ele quer. Ele quer que você pegue o que você resolveu aqui, ó, que é o conectivo ou, e saia uma seta para o Q de queijo. Então, vamos lá. Eu vou ter que ver a tabela da direita para a esquerda. Verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro. Vera Fischer, falso. Já não é tautologia. V com V, V. Vera Fischer, falso. Então, isso aqui não é uma tautologia. Então, você pode fazer aí, eu fiz a letra B como exemplo, a letra E como exemplo, mas você pode fazer para praticar a letra C e a letra D. Você vai ver que também não vai ser tautologia. A única que é tautologia é a letra A. Então, se ele te der assim em frase, você pega cada proposição simples, representa por uma letra, tá bom? E você constrói a tabela normalmente. Mais um exemplo de uma questão muito parecida com essa 4 é essa 5 aqui, que é da banca chamada Cetro, tá bom? E é a mesma coisa. Vamos lá. O que eu vou fazer aqui, ó? Fábio é ator, eu vou chamar de P. Quem é o P? Fábio é ator, tá bom? Fábio não é ator é a negação do P. Você concorda? Então, a negação do P é Fábio não é ator. E depois ele diz, Sandra é médica. Sandra é médica é uma outra proposição, que eu vou chamar de quê? Sandra é médica. Tá bom? E agora vamos para a tabela. O que o primeiro item diz? Fábio é ator. Isso é a proposição P. Tá bom? E Fábio não é ator é a proposição não P. Então, eu tenho também o não P. E depois ele fala de Sandra é médica. Sandra é médica é o quê? Então, eu preciso do P, eu preciso do Q e eu preciso do não P. Eu poderia botar P, não P e o Q do lado? Poderia, mas eu gosto de botar o P e o Q lado a lado para a gente usar aquela sequência que nós já estamos acostumados. VV, VF, FV, FF. E a negação do P é o oposto do P. Então, vai ser FF, VV. Aí, vamos lá. Primeiro, eu resolvo o conectivo E. Então, primeiro, eu vou resolver. Vamos colocar isso aqui em símbolo para poder ficar mais fácil, né? Então, vai ser P, E, não P. Então, o quê? Porque Sandra é médica, é o quê? Então, passando para símbolos lógicos, fica daquele jeito ali. Então, eu vou colocar aqui P, E, não P. Eu já sei que P e não P é uma contradição, mas isso vai ficar claro na tabela. V com F é F. V com F é F. Porque eu estou usando o conectivo E. F com V, F. F com V, F. Agora, o que eu tenho que fazer? Uma seta indo da onde? Uma seta indo do parênteses, que eu acabei de resolver. Eu não precisava colocar parênteses, eu só coloquei que era para que eu lembrasse que o E eu tenho que resolver antes do se. Então, indo para o Q de queijo. Então, indo para o Q de queijo. Só que no conectivo se então, quando a primeira for falsa, independente da segunda, o resultado vai ser verdadeiro. Por quê? Porque já não vai ter Vera Fischer. Ó, F com V é V. F com F é V. F com V é V. E F com F é V. Porque só vai ser falso quando eu tenho V
com F. Só que a primeira é F. Então, você já acabou ali com a possibilidade da Vera Fischer. Então, eu tenho 100% verdadeiro. Se eu tenho 100% verdadeiro, o primeiro item é uma tautologia. Então, ele disse contradição na letra B. Na letra C, ele disse tautologia, tá certo. Na letra D, contingência. E na letra E, diz que as duas são contradições. Então, você só fica com a letra C ou a letra A. O restante você já eliminou. Agora, vamos ver a segunda. A segunda fala: Sandra não é médica. Se Sandra é médica, é a proposição que? Sandra não é médica é a negação do que? Sandra não é médica. Então, ele está pegando a negação do que, se então, aí ele pega Fábio é ator. Fábio é ator é a proposição P. E Sandra é médica. Sandra é médica é a proposição Q. Tá bom? Então, passando para símbolos lógicos, a segunda fica desse jeito. Vamos construir a tabela? P, Q e não Q. Eu agora não preciso do não P de pato, porque não P de pato significa Fábio não é ator. Ele não falou isso, então eu não preciso colocar na tabela. Vai ficar VV, VF, FV, FF. Negação do que? Negação do que é o oposto do que. Então, vai ficar FV, FV. Tá bom? O que eu devo resolver primeiro? Eu devo resolver primeiro o conectivo E. Tá bom? Então, eu vou resolver aqui P e Q. V com V, V. V com F, F. F com V, F. F com F, F. O E só é V quando as duas são V. Agora, o que ele quer? Olha a ordem. Ele quer que saia uma seta da negação do que para o que nós acabamos de resolver, que é o P e Q. Então, ele quer nessa ordem aqui mesmo, da esquerda para a direita, tá bom? Então, ó, F com V. Deixa eu sair da tela. F com V é V. Vera Fischer, falso. F com F, verdadeiro. Vera Fischer, falso. Então, se tem V e tem F, isso é uma contingência. Por isso, o gabarito é a letra C. O primeiro item é uma tautologia e o segundo item é uma contingência. Gabarito, letra C.